Olá, boa tarde, graça e paz de Jesus ao seu coração. Estamos dando sequência nesta tarde de domingo, não presencialmente à noite, por ordem do decreto do estado do Mato Grosso do Sul, por causa do avanço da pandemia, mas aqui nós queremos fazer uso da tecnologia e deixar ao seu coração uma reflexão a partir de uma sequência de mensagens que nós iniciamos algumas semanas atrás, onde nós estamos trabalhando e já trabalhamos alguns aspectos relacionados à origem, ou fundamento, a identidade e o propósito, a missão da igreja. Quando nós observamos nos evangelhos, a primeira ordem que nós encontramos de Jesus para os seus discípulos que formam a sua igreja, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, vão e façam discípulos de todas as nações. Nós precisamos entender a partir disso que a missão da igreja não é tudo o que nós fazemos, mas ela se restringe especialmente ao que Deus nos manda fazer, ao que Deus nos ordena fazer. E isso também nos leva a pensar que a igreja, ela existe para Deus, ela existe para si e ela existe para exercer influência no mundo. Nós precisamos lembrar também que a igreja ela está no mundo, porém ela é distinta do mundo. E ela tem uma missão a cumprir neste mundo. No Evangelho de João, no capítulo 15, nós encontramos ali, no verso 16, o Senhor Jesus encerrando uma preleção metafórica que ele iniciou lá no versículo 1. A metáfora, todos nós conhecemos, a da videira e dos ramos, onde o viticultor, ou seja, o agricultor é o Pai, a videira é Jesus Cristo e nós, os discípulos, somos os ramos, que se permanecerem nessa videira vão produzir frutos para a glória de Deus. Olha o que está escrito no versículo 16, João 15, verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. É interessante porque ao longo desse texto nós vamos encontrar 3 ênfases de Jesus a respeito da missão da igreja. A primeira delas, aqui a partir do versículo 16 em diante, é que a igreja existe para produzir frutos, ou seja, para frutificar para Deus. Esse é o primeiro aspecto da nossa missão como igreja. O segundo aspecto é que nós precisamos desenvolver um amor fraterno entre nós, porque na verdade isso também é um aspecto da missão da igreja. A partir dos versículos 17 até o versículo 25, Jesus enfatiza a necessidade da sua igreja como uma comunidade fraterna, tornar-se então um oásis do amor de Deus. Construir então, diante de uma sociedade antagonista, uma comunidade fraterna que desenvolve amor mútuo uns pelos outros. E nós também precisamos lembrar que a igreja existe e a suma das suas missões é testemunhar ao mundo do amor de Deus. Nós encontramos isso muito claro nos versículos 26 e 27, e eu gostaria de ler para vocês. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Aqui Jesus então completa o quadro da missão da igreja, que primeiro é frutificar para Deus, segundo é desenvolver um amor fraterno mútuo uns com os outros, e o terceiro aspecto dessa missão da igreja, de maneira resumida nessa tarde, é testemunhar ao mundo o amor de Deus. E aqui Jesus destaca 2 personagens importantes que fazem parte dessa missão. O primeiro deles, e o mais importante com certeza, é o Espírito Santo, que Jesus descreve aqui como o Espírito da verdade que provém do Pai. E ele então conclui dizendo que o Espírito da verdade
testemunhará a respeito de Cristo no mundo. E o segundo personagem aqui somos nós, a igreja, os discípulos, essa comunidade de discípulos de Jesus, que ele diz, olha, e vocês, verso 27, também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. É claro, essa referência é descrita em relação aos discípulos nesse episódio, mas aplicando na nossa vida, na nossa realidade prática hoje, esses discípulos somos nós, eu, você e cada um de nós. E o nosso chamado, é claro, é testemunhar ao mundo do amor de Deus. Esse é, quem sabe, o aspecto mais importante da igreja e da sua missão em relação ao mundo e para o mundo. E eu encerro essa reflexão rápida com uma palavra que o pastor John Stott, ele escreve no seu último livro intitulado O Discípulo Radical. Ali nas páginas desse ótimo livro, que inclusive eu recomendo a leitura a vocês, John Stott diz que a igreja, ela tem dupla responsabilidade. A primeira é estar no mundo, testemunhar do amor de Deus ao mundo. Mas ao mesmo tempo, a igreja não pode se contaminar por ele. Nós precisamos viver uma vida santa, coerente com o que as Escrituras ensinam, sem perder de vista esse aspecto da nossa missão, que é testemunhar ao mundo do amor de Deus. Que o Senhor te encoraje, que sejamos impulsionados, usados pelo Espírito Santo a cumprir essa missão com excelência. Um forte abraço no seu coração. Tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe.